17 de março de 2014, uma operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro realizada no Distrito Federal e em mais 6 estados dava início à Operação Lava Jato, que hoje completa 10 anos. O que era para ser uma ação coordenada de investigação de corrupção no país e dominou as manchetes da imprensa por uma década, terminou em 2021, depois de um revés inesperado chamado Vaza Jato, quando conversas privadas dos procuradores e do juiz da operação começaram a ser publicadas em junho de 2019. Eu sou Leandro Demori e nós vamos fazer agora uma autópsia da Lava Jato, do seu mecanismo e das suas consequências. Hoje aqui comigo um time de especialistas que acompanhou de perto as denúncias, as decisões, os bastidores do grupo liderado por Sérgio Moro na, como ficou conhecida, República de Curitiba. Estão aqui comigo hoje Marcelo Semer, desembargador, escritor, mestre em Direito Penal e doutor em Criminologia. Dora Cavalcante, advogada criminalista, diretora fundadora do Innocence Project Brasil e conselheira do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Luiz Nassif, jornalista, colunista de economia, fundador do jornal GGN. Carla Jimenez, jornalista, editora-chefe de notícias do UOL, também foi diretora e cofundadora do jornal El País no Brasil, e também o Florestan Fernandes Júnior, jornalista, diretor de redação do Brasil 247. Primeiro, eu quero agradecer muito a participação de todos aqui, muito obrigado, gente, mas antes a gente vai ver um VT para lembrar um pouco o que foram esses 10 anos de Lava Jato. Vamos lá. Parabéns à Lava Jato. Tá? O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. A Lava Jato deu o pontapé inicial com a prisão do doleiro Alberto Youssef. Ele foi preso em Curitiba exatamente no dia 17 de março de 2014, na primeira fase da operação. O nome Lava Jato faz referência a uma rede de lavanderias desse posto de combustíveis aqui de Brasília. Estão envolvidos doleiros, funcionários da Petrobras, políticos, empresários e grandes empreiteiras, como a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a OAS. O ministro teoriza Os trabalhos já duram 8 meses. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. O ex-presidente Lula foi levado pelos agentes para prestar depoimento na chamada condução coercitiva. O Senado decidiu cassar o mandato de Dilma Rousseff por 61 votos a 20. Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. O presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e outras 6 pessoas foram denunciadas hoje na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Segundo os investigadores, os depoimentos e as provas colhidas no processo deixam claro que o triplex construído pela OAS foi dado a Lula como parte do pagamento de propina. Que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou... Nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. O senhor se recorda disso? Devo ter participado. Doutor Moro, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa.
Governar democraticamente, com oposição da imprensa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização desse país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, considerou que Lula está inelegível. Lula está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Desde o início dissemos que o processo tinha uma motivação política. A condenação, evidentemente, segue essa linha e eu penso que o ex-presidente Lula se considera, sim, um preso político. Com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, ficou com 55,13%. Fernando Haddad, do PT, teve 44,87%. O Intercept Brasil mostra trechos de conversas entre procuradores da Lava Jato e entre o coordenador do grupo, Deltan Dallagnol, e o então juiz Sérgio Moro. Essas conversas indicariam que Moro sugeriu ao procurador trocar a ordem das fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações. Além disso, o ex-juiz teria antecipado ao menos uma decisão, criticado e sugerido recursos ao Ministério Público. O que nós estamos publicando no Intercept e nos parceiros é justamente isso, mostrar que existiram atropelos da lei, ilegalidades, ações antiéticas, e nós estamos reforçando o combate da corrupção ao fazer isso. E quanto às mensagens, né, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se minhas mensagens não forem adulteradas, não tem nada ali, nada. Impensável para mim que um juiz estava se comportando assim em qualquer caso. A Justiça Federal de Curitiba mandou soltar o ex-presidente Lula. Lula estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba há 1 ano e 7 meses. E eu acho que o combate à corrupção é digno de incômodos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Interceptação de escritório de advocacia é coisa de regime totalitário. Gravíssima. Porque o direito de defesa desaparece, ministro da Câmara, sucumbe. Embora tenha muita gente boa na política, nós não vemos grandes avanços. Então resolvi fazer do jeito que me restava, entrando para a política. Olá, o meu nome é Deltan Dallagnol e eu quero apresentar para você o Brasil pelo qual quero lutar lá no Congresso Nacional com a sua ajuda e o seu voto. O ex-presidente e o atual presidente vão disputar o segundo turno das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro brasileiro a ser eleito 3 vezes presidente da República. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Muito bem, a gente viu um resumo aí, eu queria começar a conversa com o Marcelo Semer. A gente viu um pouco do que aconteceu durante esses anos todos, foram 10 anos, tem muito mais coisa, esse vídeo poderia ter talvez umas 5 horas. Mas uma coisa que me veio à cabeça quando a gente estava produzindo isso é a frase célebre que ficou marcada em cima da Lava Jato, muito por conta da imprensa, que era uma operação nunca antes vista na história do Brasil. Então eu quero soltar essa primeira pergunta para você. A Lava Jato foi uma operação nunca antes vista na história do Brasil? Ela não só foi uma operação nunca antes vista, como a gente espera que ela nunca seja vista no futuro também, né? Porque, na verdade, o que a gente teve na Lava Jato é tudo menos juízo, tudo menos jurisdição.
Começa da ideia de Lava Jato. Eu confesso que eu nunca entendi bem o que queria dizer quando a mídia falava Lava Jato. Porque Lava Jato era uma operação da polícia, era uma força-tarefa do Ministério Público, era o processo em si ou era tudo junto? Na verdade, criou-se uma mítica de que é uma equipe, a Lava Jato é uma equipe. Então, o Deltan Dallagnol era Lava Jato, o delegado era Lava Jato, o Moro era Lava Jato. O Moro fala, quando ele vai agradecer ao público, né, depois daquelas manifestações na Paulista, fala, a Lava Jato agradece isso, não estaremos aqui sem vocês, e etc e tal. E essa confusão é a base da grande perversão na jurisdição, porque não existe uma equipe que reúna delegado, promotor e juiz. Na verdade, isso não é possível, porque cada um tem a sua função dentro do processo. Então, o juiz jamais poderia fazer, que vocês mostraram que eles fizeram, essa dobradinha junto com o Ministério Público e com a polícia também, né? Quer dizer, o juiz, ele coordenou a atuação da polícia, dizer, olha, está demorando para fazer a operação, vamos pegar aqui. Coordenava as denúncias do Ministério Público, dizer, olha, a dimensão dela está boa, vamos tirar aquele que atrapalha a gente. Coordenava as testemunhas, ele deu testemunhas para o promotor rolar, mas em off, né, como se pudesse falar em off, coordenou quem era o promotor que ia fazer a pergunta, falou, olha, ela não está muito boa, essa pessoa tal, e por aí vai. Eles discutiam o sigilo, né, muitas vezes, vai para o sigilo ou não vai para o sigilo, o que vocês acham, devo fazer ou não devo fazer? Resultado, na verdade, o que a gente tinha aí, uma coisa que é impensável na jurisdição, que era um processo que corria ao vivo, né, que estava aquelas audiências e tal, e outro processo, que era o processo real, que corria por escondido. Por que eu falo que era o processo real? Porque lá eles discutiam questões públicas sobre o processo, tomavam as decisões e elas saíam de lá. Só que lá a defesa não podia participar. Ou seja, os advogados não tinham acesso a essas conversas. Não tinham acesso às conversas. Da sua experiência como magistrado, para as pessoas que estão... Porque as pessoas fazem muita confusão, elas entendem que muitas vezes o promotor e o juiz estão trabalhando juntos. O promotor e o juiz, eles não trabalham juntos. Não trabalham juntos, eles têm funções absolutamente diferentes. Perfeito. Só o promotor pode acusar, só ele pode fazer denúncia e só o juiz pode julgar. Essa impressão de que trabalham juntos tem muito a ver com as nossas salas de audiência. Em vários lugares do Brasil acontece isso. Por determinação legal, o promotor tem o direito de sentar-se à direita. Então fica lá o juiz, o promotor e o advogado lá embaixo junto com o réu. Então parece que o advogado está contra o juiz e contra o promotor. Quando a gente vê, vocês mostraram aquela cena da interrogatório do Lula, fica muito claro. À direita da mesa tá o juiz e os promotores da acusação, à esquerda o réu e a defesa. Perfeito. Como se houvesse uma disputa entre eles. Vocês mostraram, tem uma capa de revista semanal dizendo aí o ringue que seria a disputa entre o Lula e o Sérgio Moro. Mas o grande equívoco é que o juiz não combate, o juiz não disputa. Quem tem que disputar com o réu é a acusação contra a defesa. Porque se o juiz está combatendo, como ele se colocou nisso, e vocês montaram aí uma capa de revista semanal, isso. E também teve depois uma entrevista mais tarde com o Moro, perguntando como é que você se sentiu na audiência com o Lula. Me senti num ringue. Ou seja, ele também sentiu, não é só uma perversão da imprensa, ele também sentiu. Daí já vê que não tinha condição de ter jurisdição. Quando chega na hora dele julgar o processo, ele não pode julgar o processo. Porque ele participou tanto da construção que ele tem que julgar a acusação, mas a acusação é dele também, né? Então, eu acho que assim, nunca existiu nessa dimensão, nessa proporção, e, de uma certa forma, isso teve uma enorme consequência exatamente nessa questão que você falou, Demore, que é a questão da impressão das pessoas. Por que isso? Porque o Sérgio Moro, quando indagado, vocês fizeram nesse resumo aí, ele falou, olha, eu não lembro se eu falei isso mesmo, mas se tiver falado isso, foi normal. Ou seja, ele falou uma coisa que é um absurdo, ele deu um tapa na cara dos juízes brasileiros, para dizer, todo juiz faz isso, todo juiz é parcial, o que é um equívoco. Eu nunca vi nenhum juiz trocando confidências pelo Telegram com o acusador, faço isso, faço aquilo, vou fazer aquilo, o que você acha? Nós tivemos um caso aí, um momento aí em que o promotor pergunta, tá boa a minha petição? Ele oferece para ele, fala, tá legal. Isso aqui é grotesco, Isso seria o equivalente a um advogado mandar uma peça para o juiz analisar antes de colocar a peça nos autos. Isso, seria equivalente. Seria um absurdo de todo modo. Seria tanto absurdo. Você imagina a questão da jurisdição. Você vai disputar um processo contra uma determinada pessoa, tem uma causa. E você descobre que o juiz discute o processo com um advogado da outra causa. Tá. Você fala, não tem jurisdição. Uma causa de família, um acidente de trânsito. Família, qualquer coisa. A principal ideia da jurisdição é a imparcialidade. Como ele não consegue ter imparcialidade, não tem jurisdição. Perfeito. Então é um processo que, na verdade, enquanto processo, ele nunca existiu.
né? Foi só uma grande pantomima. Perfeito. Dora, você cunhou uma expressão que chama a Lava Jato de um mecanismo. Eu queria que a gente explorasse um pouco. Que mecanismo é esse? Você, como advogada, atuou também, acompanhou de perto ali, né, do outro lado da mesa, do outro lado do balcão. Primeiro, eu posso imaginar que não tinha esse tipo de relacionamento com o Moro, não falava com ele pelo Telegram, não recebia dicas, não recebia testemunhas, não foi agraciada com essas benesses do Moro. Mas o que era esse mecanismo, pela sua experiência de anos de advocacia, o que era diferente quando você chegou ali e falou, pô, peraí, isso aqui tá diferente, aqui é uma outra relação. A questão da paridade de armas que se fala, vocês não tinham o mesmo poder que essa parceria Ministério Público e juiz tinha. Então, tenta destrinchar um pouco para as pessoas que estão nos vendo o que era esse mecanismo e o que ele se diferenciava do que você já tinha visto na sua carreira.